Senhor. Então, abra seu coração nesta noite, porque Deus vai falar muito através da Aline, na vida de vocês. E eu creio que vai ser uma liberação extraordinária da parte do Senhor, usando a vida dela. Aline, vem aqui, vamos estar orando. Glória a Deus. Deus é tremendo, é poderoso. Amém, Jesus. Pai, nós queremos apresentar a tua filha e serva na tua presença. Deus, que nesta noite, ó Deus, seja o próprio Senhor usando a boca dela. Jesus, que o Senhor venha trazer respostas. Que o Senhor Deus use ela de forma extraordinária. Nós sabemos, ó Deus, que nós não fazemos nada se o Senhor não estiver. Mas o Senhor já está aqui nesta noite. Então derrama, Senhor Deus, desta presença, através da tua palavra, porque a tua palavra é vida, Senhor Deus, ao nosso espírito, ela é alimento. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor deseja fazer algo nesta noite, e que o Senhor faça em nós, e através da Aline, Senhor Deus, que ela seja um instrumento nas tuas mãos. Desde já nós te louvamos e agradecemos pela vida dela, Pai. Pelo Senhor Deus, pela entrega e por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito e ainda vai fazer através do ministério da tua filha. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite! Quantos estão aí firme e forte? Porque hoje Deus vai falar. Vai falar comigo, vai falar com todas as pessoas que adentraram aqui. Amém? Cadê os eleitos do Senhor? Eu quero ouvir a voz, porque nós somos eleitos em Deus, prontos para frutificar na boa obra do Pai. E Ele hoje vai falar conosco de forma estrondosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Pai. Essa noite, Tu és o convidado de honra. Senhor, Tu usa os nossos corações. Nós removemos toda e qualquer distração, porque hoje nós estamos conectados com a mente de Cristo. Nós estamos conectados com o reino de Deus. Nós estamos conectados com o Pai, nós estamos conectados com o Filho e nós estamos conectados com o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite e Tu falarás conosco. O Senhor trará urgência em nossos corações, porque nós não nascemos por acaso, papai. Nós nascemos para cumprir o propósito de Deus, o propósito do Senhor. O Senhor nos ungiu, papai, para pregar as boas novas de salvação, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos e declarar o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és aquele que fala, papai. Espírito da promessa. Nós não somos órfãos, porque nós temos o papai morando dentro de nós e falando a tua igreja. Quem tem ouvidos, ouçam a voz do Senhor que fala a tua igreja, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! O melhor é para Ele! É para Ele! Aleluia! Aleluia! O nosso melhor sempre será para Ele, porque nós somos criados para Ele. Nós vivemos por causa dEle. Nós estamos aqui para cumprir o propósito dEle. Toda a Escritura fala sobre uma pessoa. Toda a Escritura vai falar também sobre nós. Se tem algo que eu ouvi nesses dias, e é uma pena que essa pessoa não está aqui hoje, porque ele diz que as pessoas nascem sem propósito, nascem por acaso, e se prolonga a sua vida por fraqueza, e morre sem nenhum propósito. É uma pena que ele não está aqui na Ebenezer hoje. Porque se ele estivesse nesse culto hoje, eu ia dizer para ele que as pessoas nascem para cumprir o propósito do Senhor. E nós se prolongamos a nossa vida pelo poder do Espírito do Senhor. E nós vivemos para cumprir o propósito do Pai, para morrer em Cristo e se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus, para morar com Ele de forma eterna. Quem quer morar na eternidade com o Pai,
Dê uma salva de palmas a Ele, porque somente Jesus pode nos levar para lá. Somente Jesus! Somente Jesus! E esse culto, ele é cristocêntrico, porque fala sobre Ele, aponta para Ele. Aleluia! Glória a Deus! Abra seu coração, a noite só está começando, e grandes coisas o Senhor vai fazer. Ele já está falando, e Ele vai continuar falando. Vai terminar o culto e Ele vai continuar falando. Porque Deus tem urgência de cumprir o propósito dEle aqui nessa terra. O propósito do Senhor é cumprido através das nossas vidas. Isso inclui eu e cada um de vocês. Nós não estamos aqui para andar como se não tivesse um objetivo, andando de um lado para o outro. Nós temos um alvo. Nós não estamos aqui para andar de forma qualquer. Nós temos um objetivo. Nós temos um propósito. Nós andamos não é por vista. Nós andamos é por fé. Porque nós sabemos que se faltar o chão, nós precisamos colocar apenas o pé. Porque o chão quem dá o Senhor. Você crê nisso? Porque eu creio. Ele não fez prodígios, sinais e maravilhas apenas no Novo Testamento e no Velho Testamento. Ele faz até os dias de hoje. E Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus, e não há nada impossível para Ele. O que é impossível para você hoje? Posso te dizer algo? Se você tem Deus, nada é impossível para você, porque nada é impossível aos que creem no poder do Deus Altíssimo. O que era impossível? O que era impossível para Ele? Alguém morrer e Ele ressuscitar? A Bíblia está lá mostrando que a morte não tem mais a palavra final sobre a nossa vida. A palavra final é do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quantas palavras negativas nós já ouvimos lá no passado, mas nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós vivemos aquilo que a Bíblia diz que é para nós vivermos. Porque a Bíblia ela é bússola para nós. Ela é o nosso norte, que aponta para o alvo, que aponta para o nosso propósito. E Deus deixou algo precioso para nós, que é a sua palavra. E Ele diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Se nós gerimos a nossa vida pela palavra do Senhor, nunca vai haver erros. Porque Deus nunca errou. Ele nunca errou comigo. Ele nunca errou com ninguém que está aqui. Você crê nisso? Então bata palma, porque eu não vou bater palma ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Que Deus aqueça os nossos corações nessa noite. E que nós venhamos sair daqui chorrando. Fontes de águas vivas. Fontes de águas vivas. Como Pedro, quando foi questionado por alguém, ele disse: ouro e nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu te entrego nessa noite, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquilo que nós precisamos para nossas vidas. Quando nós nos aproximamos diante de Cristo, nós percebemos que até as nossas faltas são insignificantes. Porque todas as pessoas que se aproximaram de Cristo, elas caíram aos pés e falaram o quê? Eu sou dependente. Tu és o meu amado, como foi cantado aqui. Tu és o meu Yeshua Hamashia. Tu és o meu Maranata. Tu és o meu Senhor soberano. Tu és o meu irmão. Nós temos um irmão primogênito em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. Aleluia! Glória a Deus! Quero agradecer imensamente a pastora amada desta casa. Uma mulher incrível que tem carregado o reino de Deus. Tem manifestado a graça do Senhor aonde está, juntamente com o querido pastor Rafael. Pastor Alexandre e o pastor Rafael têm feito algo extraordinário aqui e vai continuar fazendo. Porque essa igreja é de Cristo. E a igreja de Cristo, ela prospera. Ela cresce, ela avança, ela frutifica. Quero agradecer imensamente ao meu amado esposo. Obrigada, meu amado. Porque a partir do momento que eu ando com você, eu tenho um companheiro.
Eu tenho alguém que ora, tenho alguém que intercede, que me ama e que me lava com a palavra. Porque se tem uma coisa que nós precisamos é ser lavado pela palavra. Jades, eu te amo. Quero agradecer também todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero mandar um recado para você. Pega esse aviãozinho e envia para as outras pessoas, porque elas também precisam ouvir essa mensagem. Seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Não pode parar em você, como também não vai parar em nós. Amém? Glória a Deus. Agradecer a Conecta, aos pastores da Conecta e a minha célula também. Mulheres de fé, feitas para reinar com Cristo. Nós não abrimos mão de reinar com Ele, mas não é só na eternidade. Aqui também nós reinaremos. E vocês também reinarão com Cristo, de forma eterna e gloriosa. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós percebemos o ápice da criação. Algo extraordinário, Deus criando todas as coisas. Por meio do que? Da sua palavra. Ele não apenas falou, como Ele criou. Porque se tem uma coisa que tem poder é na palavra do Senhor. Ela não volta vazia. Ela tem poder para criar. E ali nós olhamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo pairando sobre as águas. O Espírito Santo de Deus, como Ele está aqui, pairando dentro de nós. Amém? E aí quando nós olhamos aquela coisa maravilhosa, Deus criando todas as coisas, depois cria o homem, cria Adão, para fazer algo naquele lugar, naquele jardim. E Adão, ele tinha uma missão. E nós podemos olhar para Adão e falar assim: Adão, você tinha uma missão e Adão caiu. Então fica uma lição para nós nessa noite. Adão caiu, então quem não pode cair mais hoje somos nós. A consequência de Adão aconteceu lá, agora nós não podemos cair mais. Porque hoje nós temos uma palavra para ser regida a nossa vida. E é para ela que nós olhamos, depois nós tomamos decisão. Nós não vamos tomar decisão sem antes consultar ao Senhor. Ele deu uma ordem, é a ordem dele que eu sigo. Ele disse que não é para ir, pois eu não vou. Porque eu não ando sem meu Deus. Se Ele não é bem-vindo nesse lugar, não me cabe. Se eu não posso ir com Ele, pois eu também não posso estar. Adão cai. Gênesis capítulo 3. Especialmente no versículo 6. Ali Eva caiu em uma conversa. Uma conversa essa que trouxe toda a consequência para a raça humana. Caíram, pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por causa de a humanidade agora anda de uma forma que o plano de Deus, ele nos alcance. O homem caiu, mas há um plano de redenção para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eles caíram. Como o primeiro Adão, ele caiu. Sabe o que ele faz quando ele cai? Aquilo que muitas vezes alguns de nós também fazemos. Se esconde. Porque acha que é capaz de se autoajudar, de tirar a sua vergonha e de conseguir aquilo que só Deus pode fazer por nós. E ali ele começa a fugir da presença de Deus. E ele não apenas foge, mas ele tece o quê? Algumas vestimentas. Quando nós vamos olhar no texto original, essas vestimentas, era como se ele estivesse criando uma armadura contra Deus. Como assim? Como assim? Deus não é o Criador? Não era Deus que conversava com ele todo dia, na viração do dia? E agora ele foge do seu Criador? Nós não fomos feitos para fugir de Deus. Nós fomos feitos para adorar. Nós fomos feitos para Ele, para viver com Ele. Mas Deus é tão maravilhoso
que Deus ainda vai ter uma conversa com ele. E naquela conversa, onde entrou ali a vergonha, medo, até então não tinha isso na Bíblia. Mas o poder de decisão cabia a Adão, e ele tomou a escolha errada. Porque se tem uma coisa que eu aprendo é andar independente de Deus é o maior erro que existe. Porque o caminho total nós não sabemos. Mas nós conhecemos o nosso Pai, que é Deus. E Ele sabe, não apenas o início, mas Ele sabe o fim da obra. A obra por completa, Ele tem ela nas mãos. Então eu não pergunto, às vezes as pessoas perguntam assim, mas se Deus sabia, por que então que permitiu? Porque a escolha já não era dele. Era de Adão e a mim também, a cada um de nós. É nossa. E ali, Adão traça o seu plano. Sabemos que o plano foi fracassado de Adão. Mas Deus, em sua infinita graça, em seu poder, em sua glória e majestade, Deus não foi pego de surpresa. Nunca foi. E nunca será. E ali ele vai conversar com ele. E eu acho lindo aquela conversa. Porque tem conversas que são extremamente necessárias. E Deus não vai tirar isso de nós. Tem certas conversas que elas são necessárias. E como Adão foi. E ali Deus se mostra misericordioso ainda com ele. Deus odeia o pecado, sim ou não? Sim. Qual é o salário do pecado? Certo, isso mesmo. Isso mesmo. Mas Deus, a sua soberania. Então, quando alguém vier me perguntar, ou perguntar para você, mas se Deus sabia, você responda dessa seguinte forma: o maior preço que pagou foi Jesus. O maior preço quem pagou foi Ele. Como eu vou questionar a autoridade do meu Deus, sendo que eu sou dependente dEle? Quem precisa de Deus sou eu. Viver uma vida apartada de Deus não é vida, porque não existe vida sem Ele. E ali Adão, mesmo correndo, tem aquela conversa. E aquela conversa, Deus é tão maravilhoso. Que Deus vai fazer o primeiro derramamento de sangue de um animal, né? Não é isso? E quando nós observamos, se nós vamos olhar na entrelinha, cada dia que eu leio a Bíblia, eu falo, meu Deus, como eu preciso do Senhor. Como eu preciso comer da Tua palavra. Como eu preciso me alimentar. Porque quando nós alimentamos da palavra, nós vamos ver o plano de Deus completo, o plano da sua redenção, que é o título dessa mensagem. E ali naquele derramamento ele faz o quê? E aí vai dizer que ele fez o quê? Algumas vestimentas, não foi isso que ele fez? Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando nós vamos olhar no texto mais original, ele vai dizer que essas vestimentas eram como se fossem túnicas, bem diferente daquelas que Adão tinha feito e que não cobriu nada. E essas vestimentas que Deus faz, ele estava cobrindo Adão, estava cobrindo Eva e apontando o plano de redenção. Porque para Deus, essa vestimenta aqui não tem nada de acaso, porque para Deus não existe acaso. Tem propósito. E ali começa o trilhar de Adão, o trilhar de Eva e o protótipo, cabeça, o primeiro que tinha o que? A responsabilidade de acertar, caiu. E agora a humanidade? A humanidade agora precisa de um redentor. Você conhece? Você sabe quem é o seu redentor? Jesus.
Por isso que eu falei, esse culto, ele é cristocêntrico, apontando para ele. Jesus foi aquele que pagou o alto preço. Um alto preço custou ao Filho de Deus. Por isso que eu odeio o pecado. Repudio o pecado. Porque ele não pode viver na nossa vida. Porque alguém morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. Porque o nosso pecado foi cravado em Jesus. Não foi só o de Adão, mas o meu, o seu, o nosso, de toda a humanidade. Sabe o que eu aprendo com isso? É que em momento algum ele hesitou. Eu pago o preço para rever os filhos de Deus, para morar de forma eterna com o Pai. Amém? Glória a Deus. E Jesus, da sua infinita graça e misericórdia, ele vem de uma forma tão sobrenatural nos nossos corações, que ele vai trazendo absolutamente tudo. Agora, nós não vamos falar apenas do primeiro que caiu. Nós vamos falar daquele que veio e cumpriu o propósito de Deus. Que é Jesus. Tudo fala sobre ele. Tudo aponta para ele. O meu coração é dele. A minha vida é dele. O meu casamento é dele. As áreas da nossa vida é dele. Se quer acertar na vida, entregue tudo nas mãos dele. E assim foi feito. E agora Jesus, ele diz assim, a Bíblia vai falar o último Adão. O primeiro caiu, mas o último Adão, que é Jesus. Ele veio e cumpriu toda a lei, porque ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. O castigo do pecado não era a morte. Então ele veio e morreu, se entregou. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Para nos levar para a eternidade junto com ele. Nós vamos viver junto com ele. Para aqueles que decidem por ele. Porque tem certas decisões que eu não posso tomar por você. Cabe cada um de nós tomar. E a melhor decisão que todas as pessoas irão tomar, e nunca vai haver erro, é aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Reconhecer Ele como Deus, como o único caminho, como a única verdade e a vida. Como aquele que te toma pelas mãos e te mostra o lugar onde você chegará caminhando com Ele. Agora Ele pega toda a raça humana. E agora Ele diz, agora, eu sou o último Adão. E agora eu pego os filhos de Deus. E agora o caráter não é mais o caráter de Adão falho. O caráter agora é o caráter do Filho de Deus, Jesus. E ele comprou toda a raça humana para que através dele a nossa vida fosse comprada com resgate. Porque para ele não foi de graça. O alto preço foi pago. Para nós é pela graça. Isso não quer dizer que para nós também não tem um preço. Que obediência e fidelidade ele não abre mão. Amém? Obediência e fidelidade é aquilo que o último Adão, que é Jesus, tem para todos nós. Agora nós olhamos para ele. Agora nós temos uma missão com ele. Nós temos o caráter dele. Agora nós temos o alvo que é ele. Dizendo assim. Quem não quer ouvir? A palavra de Deus dizendo assim. Vinde benditos do reino do meu Pai. Usufruir de todas as moradas que foram construídas desde a fundação do mundo. Quem aqui não quer ouvir? Todos nós queremos ouvir, não queremos? Pois então nós vamos bater palmas, porque ele é aquele que nos leva para a morada que Deus tem para nós. Cadê as palmas? É para ele. É para ele, é para ele, é para ele. É ele que nos toma pelas mãos e nos leva para as moradas celestiais.
A eternidade Deus colocou dentro de nós. Ela ecoa dentro de nós. Ela pulsa dentro de nós. A eternidade não vai ser suprida por nada que nós podemos comprar. Por nada que nós podemos viver aqui. Eu acho lindo Paulo dizer assim: olha, eu aprendi. Sabe o que eu aprendi? Viver satisfeito e feliz nas ausências, nas prisões. Porque se tem uma coisa que a minha mente está conectada com a Canaã celestial do meu Pai. Que nós possamos trilhar a nossa vida todos os dias dizendo assim: eu sei para onde que eu vou. Eu ando é com objetivo e com firmeza. Olhando para Deus como meu Pai e sabendo que os filhos de Deus têm um lugar junto com Ele. E eu não quero morar em um outro lugar que não seja com o meu Pai. E eu tenho certeza que você também não. Amém? 1 Coríntios está escrito assim, 15, do versículo 45 ao 48. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, mas o último Adão, o Espírito que dá vida. Jesus é o único que dá vida. Quem quer viver junto com Ele? Quem quer viver junto com Ele? Amados, essa decisão ninguém vai tomar depois que nós partirmos daqui. Essa decisão se toma aqui e é hoje. Sabe o que o mundo muitas vezes vai dizer lá fora para nós? Que nós temos muito tempo. E que para aceitar Jesus é a última coisa que nós devemos fazer. Enquanto a Bíblia diz, é a primeira coisa que nós devemos fazer. Porque não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é para já. Jesus veio para nos resgatar de toda lama. Veio para nos resgatar de toda ruína, de toda morte espiritual. Porque o homem não era apenas morrer de forma física, mas era para viver separado de forma eterna de Deus. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Ele quer para nós. Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Redentor, era necessário que Ele viesse. Era primordial que Ele viesse, para que nós tivéssemos livre acesso, o véu fosse rasgado, e agora nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Ele veio aqui de forma extraordinária, e Ele cumpriu o propósito de Deus na integralidade, e Ele nos deixou um exemplo do que acontece com aqueles que são fiéis a Deus. Vida eterna herdarão com o Pai. Eu vou. Porque eu preciso ir, Atos, capítulo 2. Eu vou. Mas eu vou deixar aquele que vos consolará e te mostrará toda a verdade. Qual é a nossa verdade? Porque a maior verdade que existe é a palavra do Senhor. É por isso que eu me movo por ela. Eu vivo por causa dela. E eu vou para a glória por causa dela. Amém? Jesus, Ele é aquele anunciado desde o início. Gênesis capítulo 3 já falava sobre ele, já mostrava sobre ele, já mostrava que havia não apenas uma situação ali que tinha acontecido, mas já apontava para um sacrifício que era necessário. E ele derramou. E quando João Batista vai batizá-lo, João Batista entra em choque. Eu também entraria, não entraríamos não? Como assim? Eu vou batizar o Filho de Deus? Eis aquele que está vindo, que eu não sou digna de tirar as alparcas dos seus pés, porque é o Cordeiro de Deus que tira o quê? Que tira o quê? O pecado do mundo. No primeiro momento, Gênesis ali capítulo 3, Deus criou o quê? Algumas vestimentas, vestiu, mas Deus não tirou o pecado. E Jesus veio o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então eu vivo por causa dele. Eu creio nele.
Porque eu sei que para Ele não há nada impossível. E eu sei que tudo aquilo que Ele conquistou é para eu e você vivermos. Sabe, eu ouvi algo super interessante. Uma pessoa falou assim: mas você não quer tantas riquezas aqui na terra? Você não está tão preocupado em deixar uma riqueza aqui? A minha maior riqueza, eu acredito que seja a sua, é aquela que nós vamos viver com Deus. Porque aquilo que nós vamos conquistar aqui, muitos dos bens materiais, muitas coisas serão deixadas aqui. Mas aquilo que nós conquistarmos para Deus, permanecerá até a eternidade. Porque ela falará na eternidade em nosso respeito. Porque chegará um dia que Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus, mas ele voltará para buscar a sua igreja. E aí ele não vai voltar mais como Cordeiro. Agora ele volta como leão. Como o leão da tribo de Judá, para julgar todo o povo, toda a raça. Se curvará diante dele, se prostrará diante dele, declarando que ele é rei, que ele é rei, que ele é digno. Ele é digno de toda a honra. A honra não é para mim, a honra é para ele. Ele que é digno de honra. Por isso que a Bíblia diz que a Aline diminua se preciso for, mas que a presença dele cresça. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? O quê? Salvo. É muito de nós. Muito foi para Ele. Muito é para Ele. Sabe por quê, meus amados? Nós teremos corpo glorificado. Porque essa carne aqui, ela precisa ficar. Por isso que ela volta para o pó da terra. Mas até corpos glorificados, Deus nos dará. Para mim e para você, que crê, aceita e decide viver com Ele em obediência e fidelidade. Em determinação. Distração não faz parte da minha vida, eu tenho certeza que não faz parte da sua. Porque nós andamos de forma diligente. Nós não vivemos por acaso. Nós vivemos para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Nós vivemos aqui para morar com Ele. A resposta que nós vamos dar aqui nessa terra é para dizer: eu opto pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E a minha vida, eu vivo com Ele. É para Ele. É por Ele. Amém? Glória a Deus. E aí muitas vezes as pessoas vão dizer assim, que é o terceiro ponto: a volta de Jesus está demorando, não está? Eu digo que talvez é porque você ainda não está pronto. Porque se tivesse, talvez ele já tinha voltado. Porque eu, Aline, não tenho autoridade para questionar algo de Deus. Eu creio em sua palavra e me movo pela sua palavra. E sei que o dono do tempo não sou eu. O dono do tempo é Ele. E Ele sabe muito bem o tempo da vinda de Jesus. E aí, o que isso tem a ver conosco? Sabe o que tem que haver? Uma determinação, um senso de urgência da minha parte. Dizer assim: meu Deus, eu preciso determinar a minha vida e os meus passos de tal forma que Jesus aparecer bem ali e me chamar, eu estou pronta. Eu preciso frutificar. Eu preciso ganhar almas para Ele. Que quando Ele voltar, que Ele me pegue trabalhando, ganhando almas, saqueando o poder das trevas e ganhando almas para Ele. Esse tem que ser o nosso desejo. Porque Ele não morreu por causa da nossa riqueza aqui nessa terra apenas. Ele morreu para que nós viéssemos pegar os filhos dEle e ir junto para a nossa Canaã celestial. Quando eu entendo isso, eu me desprendo de tudo aquilo que quer me amarrar e eu ando com determinação.
Eu trilho os meus passos, as minhas decisões, os meus objetivos. Eu preciso ganhar alma para Jesus. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Porque foi por causa dela que ele morreu. E eu preciso saquear aquilo que está nas mãos do inimigo da minha alma, para levá-las para Cristo. Porque essas obras eu preciso mostrar. Porque ele pedirá as minhas mãos. Aline, me apresenta as tuas mãos. Sei que nesse dia nós vamos olhar talvez para algumas coisas, nós vamos falar assim: Jesus, por que eu me prendia tão pouco? Não era para mim me prender a isso. Porque se eu tivesse olhado mais para ti, se eu tivesse te buscado mais, se eu tivesse sacrificado a minha carne, porque ela fica, mas tu me deu o quê? O Espírito do Senhor. Se eu tivesse te ouvido mais, eu ia te apresentar algo a mais das minhas mãos. Por isso que a Bíblia fala como senso de urgência. Ele pode voltar hoje, agora. E eu preciso estar determinando toda a minha vida, estando pronta. Sabe, o pecado que quer nos embaraçar, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Porque a sua vida não é dirigida pelo pecado, ela é dirigida pelo Espírito do Senhor. E quem é o Espírito Santo? Se não é Deus dentro da sua vida, é para mortificar a carne. Ela ainda está falando muito. Pois agora eu mortifico ela, para que eu ouça a voz do Espírito Santo. Porque quando ele fala, eu posso seguir o seu direcionamento. Porque nunca haverá erros. Amém? E eu sei que hoje, Deus já está falando e os nossos ouvidos espirituais estão ainda mais abertos para ouvir aquilo que Ele está falando conosco. Nós vamos andar agora diligente. Senhor, eu estou pronta. O Senhor pode voltar, que eu estou pronta. É assim, com determinação. Se desprenda. Se desprenda. Quando eu falo se desprenda, não é para você, pronto, eu vou morrer ali. Não, é para você se desprender daquilo que te prende. Para que você possa viver uma vida gloriosa com Deus. Nenhuma riqueza é comparada com aquela que nós vamos ter. Sabe, Salomão, ele chegou a essa conclusão e ele olha e ele diz: meu Deus, o que está acontecendo? Tudo debaixo da terra é vaidade. Tudo vai ficar. Agora aquilo que eu conquisto com Deus, eu levarei. Eu levarei comigo. E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. E Ele conta com cada um de nós. Porque se tem uma coisa que nós somos, é cooperadores do reino de Deus. Embaixadores do reino de Deus. Os cristãos aqui nessa terra, emitindo uma mensagem para esse mundo caído. Que existe um rei. Que existe um redentor. É o único que salva. É o único caminho. É a única vida. E somente com Ele herdaremos a eternidade. Jesus é o único. Porque Ele é o Cordeiro perfeito. E aí está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe deram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido desde a fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, e pelo qual o ressuscitou dentre os mortos, e ele lhe deu glória para a fé e a esperança, que vocês estejam sempre em Deus.
Porque se tem uma coisa que ele veio foi para nos libertar. E aqueles que estão em Deus são uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque foi para a liberdade que ele nos chamou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Ele é lindo. Porque Ele é perfeito. E Ele é o Maranata. E que todos os dias você possa dizer: Maranata, ora vem. Me prepara. Me prepara para a minha subida contigo. Me dê almas para que eu possa cuidar. Me dê vidas para que eu possa estar ali pregando a tua palavra. Para que ao ressoar da tua palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Então eu saio semeando a tua palavra, que seja com lágrimas, que seja com suor, porque eu entendo que a glória que me é proposta é onde toda lágrima será enxugada, é onde toda dor será cessada, para que eu possa viver de forma eterna junto com Ele. Aleluia. Aleluia. Reino bom que ele disse algo. Uma pessoa perguntou para ele: você não vai se aposentar? Já está no tempo. Você já trabalhou muito para Jesus. Ele diz: eu estou em um avião, com o pé no acelerador, olhando para o alvo e pronto para decolar junto à eternidade. Era alguém que tinha uma determinação. Que nós também possamos estar com o nosso pé no acelerador. Sabe? Nos preparando. Ansiando. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Porque eu quero ir junto contigo. Quem aqui está aguardando o retorno de Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós não vamos apenas ansiar esse retorno, mas nós também vamos estar frutificando na boa obra dele. Nós também vamos estar vigilantes a todo momento, vivendo para ele, glorificando a ele, dirigindo os nossos passos como o dele. 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Por que ele não falou em parte? Ele está dizendo que o Deus santifique vocês em tudo. É o único que pode. É o único que pode. Sabe, a nudez de Adão, a vergonha de Adão, o pecado de Adão, ninguém poderia tirar, a não ser Cristo Jesus, como tirou. Em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados e ainda uma riqueza gloriosa com Ele, por meio dEle. Para Ele é que nós vivemos. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo, como eu havia mencionado, que as aflições deste presente século não vão comparar a glória que nos é proposta. Tem aflições desse mundo? Eu não vou dizer para você que você vai andar com Cristo, não vai ter aflições. Terá sim. Ele teve. E se tem algo que me chama muita atenção, é que em determinado momento Jesus fala assim: o Filho do Homem não tem algo que possa reclinar a sua cabeça. Era uma aflição? Poderia até ser, se não entendesse o propósito. Mas ele entendia o propósito dele. Então eu posso não ter o que reclinar minha cabeça, mas eu sei qual é o meu propósito. Eu sei o motivo pelo qual eu vim na terra. Igual os filhos de Deus estão aqui, pode passar por aflições, mas sabendo que aquilo que nos é proposto junto com Deus não há de se comparar nada daquilo que nós sofremos aqui. Você crê nisso?
Então, diz um amém bem forte aí. Essa é a nossa esperança, saber que toda a nossa caminhada junto com Cristo vale a pena. E no dia que nós olharmos para Ele, nós vamos dizer, valeu a pena viver com Ele, viver por Ele, viver para Ele. Amém? Que nós sempre possamos ter esse senso de urgência, gerando sempre frutos para o reino de Deus. Amém? O plano de redenção é para todos nós que estamos aqui. Para você também que está nos assistindo. É para toda a humanidade. Mas a resposta a este plano glorioso cabe a mim e cabe a você. Ela é individual. Porque filhos, Deus não tem netos. Ele tem o quê? Filhos. Ele tem filhos. E se Ele não nos amasse, como João 3,16, onde diz que Deus amou tanto. Coloque seu nome lá. Deus me amou tanto, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que a todo aquele que crê não pereça, mas receba o quê? A vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. É essa vida que eu quero. É essa vida que eu quero. Por isso eu vou, o tempo todo, determinando os meus passos. É para lá, Senhor. É para lá. É para lá que eu quero ir. É lá que eu quero estar. Eu fui feita. Foi colocado dentro de nós esse anseio pela eternidade. Não é por acaso, é pelo propósito. Que nós possamos lutar por ela aqui nessa terra. Dizer assim, papai. Papai. Como eu anseio pelo dia que eu olharei para a tua face e encontrarei todas as respostas. Que eu olharei para ti e verei, Pai, que tem uma recompensa gloriosa para mim. Oh, Jesus. Se coloque de pé. Pai, muitos são os anseios que tentam nos paralisar. Mas o anseio que prevalece nas nossas vidas é o anseio para morar contigo todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que para isso há de nós também responsabilidade, que não pode ser terceirizada para o teu Redentor, porque o nosso Redentor, ele já pagou o preço. Aquilo que incumbia a responsabilidade dele, ele cumpriu, e aquilo que depende de mim, eu preciso fazer. Me ajuda, papai. Me ajuda, papai. Para que eu possa viver a minha vida junto contigo. Para que eu não venha olhar para as aflições, para aquilo que tenta me prender. Comece a falar com o Senhor. O que tem te prendido? O que tem te paralisado? Qual é a voz que você tem ouvido? Quais são os anseios que você tem ouvido? E você começa a dizer agora, Pai, remove todas as escamas dos meus olhos, remove tudo aquilo, meu Pai, que tem me prendido, que tem me paralisado. Me ajuda a colocar esse senso de urgência dentro do meu coração, olhando para Cristo e sabendo que a qualquer momento Ele pode voltar, Pai, a qualquer momento. E não vai dar tempo para me preparar. É por isso que eu me preparo hoje. É por isso que eu confesso a Cristo hoje. É por isso que eu vivo por Ele hoje, para Ele. Oh, papai. Tantas coisas, meu Pai. Tenta nos tirar do centro da Tua vontade. Oh, Jesus. Jesus nos desprende, nos liberta nessa noite, papai, em nome de Jesus, porque nós queremos viver contigo na eternidade, nós queremos confessar a ti todos os dias da nossa vida e dizer, Maranata, ora vem. Se esse é o seu anseio para morar junto com Cristo, comece a falar com Ele, eleva sua voz para Ele, clame a Ele, peça a Ele para te pegar pelas mãos e te levar ao lugar
que é o centro da vontade, para que você possa estar frutificando na boa obra dele, para que você possa permanecer trabalhando para ele, para que você entregue a sua vida para ele. Oh, papai, nada, Senhor, que nós abrimos mão é comparado com aquilo que nós teremos contigo. Traz esse senso na nossa vida, impregna isso na nossa alma. Que a nossa alma, quando quiser andar longe da tua presença, que o teu Espírito nos traga para o centro da tua vontade. Oh, aleluia! Aleluia! Se você tem sede de ganhar almas para Cristo, levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos para o céu. Levante as tuas mãos. Dá uma resposta para Ele. Dá uma resposta para Ele. Diz, Senhor, conta comigo. Conta comigo. Eu estou aqui. Eu quero ganhar vidas para o Senhor. Eu quero trabalhar para Ti. Eu quero viver. Eu quero viver para Ti. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Pai, as mãos que estão levantadas, contemplando, papai, que quer ganhar vidas para o Senhor. Eles são embaixadores de Cristo nessa terra, destinados a frutificar, a viver a tua obra aqui. Os sinais, os prodígios, as maravilhas não ficaram lá atrás, vão ser feitos aqui, vão ser feitos hoje. Oh, Senhor, coloca no nosso coração essa sede, essa fome para viver no reino e no centro da tua vontade. Oh, Senhor, nos ajude a ganhar a nossa casa, nos ajude a ganhar a nossa família para Cristo, nos ajude a redimi-los para Cristo, nos ajude a ter bom testemunho lá dentro. Pai, nós não queremos ganhar o mundo inteiro lá fora e perder a nossa família. Nós queremos também ganhar a nossa família, porque o plano de redenção é para eles também. Oh, aleluia, papai. Alcança-nos, ó Deus. Tu és o Deus Altíssimo. Não há nada impossível para ti, papai. E eu sei que essa igreja vai frutificar. Eu sei que essa igreja vai continuar rompendo em fé. Eu sei que essa igreja vai trazer sinais, prodígios e maravilhas. Eu sei que essa igreja vai ganhar alma.